rede elétrica e smart grids e o que vocês têm a ver com tudo isso, além de outras considerações. Tá? Então, a única razão por que eu gosto dessa tomada nova é que ela parece uma carinha. Fora isso, foi um dos maiores traumas para a gente fazer essa transição. Não vou chegar nesse tópico, mas isso aí é uma coisa que dá para matar uma galinha e conversar bastante. Essa transição aqui é uma das poucas evoluções que a gente sofreu no nosso sistema elétrico recentemente. Vou começar então chovendo no molhado. Todo mundo sabe qual é a diferença entre corrente contínua e alternada, certo? Ninguém é melhor que um físico para entender um gráfico. Então, eu não gosto muito de falar só em termos gráficos, eu gosto bastante dessa analogia. Falar em termos de corrente alternada não é um fluxo, uma torneira de água que está com um fluxo apenas em uma direção. Permitir imaginar que você tem uma oscilação constante, no caso do Brasil a 60 Hz, de uma certa potência. Ok? Então vamos manter isso em mente enquanto a gente conversar. Como eu comecei falando, a eletricidade antes, ela era pouco mais do que uma curiosidade. Todo mundo lembra lá no começo, quando a gente fala do âmbar, e que os gregos pegaram o âmbar e esfregaram na calça, mentira que eles nem usavam calça, e começaram a perceber que eles poderiam atrair alguns pequenos objetos, etc. Ou seja, ela começa apenas como um evento interessante e aos poucos vai se evoluindo para um fenômeno físico útil, como a maior parte das coisas acontece. Então, um dos caras que percebeu uma utilidade e resolveu dar um passo além foi Thomas Edison. Tá? A gente já tinha a eletricidade sendo utilizada, inclusive a gente já tinha aí experimentos importantes até com o princípio das baterias, que depois viriam a ser as pilhas, mas comercialmente utilizado em larga escala, a gente começa a ver isso ali por Thomas Edison, já nos Estados Unidos, que funda a Edison Machine Works, que além de instalar iluminação pública, outros motores elétricos e dínamos, Thomas Edison começa a dar um quê de vamos botar o povo para utilizar isso, ou seja, aquela coisa americana de vamos criar demanda. Muito esperto que era, ele começa a captar pessoas muito inteligentes e formar um time de grandes cérebros. E contrata Nikola Tesla, físico, engenheiro eletromecânico. Aí a gente puxa a brasa para nossa sardinha, né, não, irmão? Já que você se emocionou falando físico. E eu me emociono dizendo que ele era engenheiro. Agrada todo mundo. Tesla é demais, não é não? Por isso que eu gosto de contar essa história. Porque olha o que Tesla fez. Ele chega lá da Europa, como virtualmente um Zé Ninguém, e vai trocar lâmpada. E aí ele olha para os motores elétricos e Edison diz, eu posso melhorar isso. E Edison, tudo bem, eu te dou $50 mil se você melhorar os meus motores, melhorar a eficiência deles. Depois de trabalhar incansavelmente nisso durante um período de 3 meses, Tesla vai, olha só, tem um motor top. Cadê meus $50 mil? Nessa época, gente, $50 mil não era um troco de pinga, nem hoje é, né? Mas nessa época era, bem, uma quantia vultuosa de dinheiro. Aí o Edison vira, Tesla, você não conhece o humor dos americanos, você veio lá da Europa, com seu pensamento literal. Aí ele oferece $10 a mais por semana para Tesla. O que Tesla diz? Não. Se demite e em 1887 vende a patente desse motor para Westinghouse. E aí começa um evento que eu gosto bastante, que são a Batalha das Correntes. Tá? Nesse momento a gente começa a ver literalmente uma briga pública entre um inventor e um grande cérebro, representado aí por, respectivamente, Thomas Edison, que era uma figura pública nos Estados Unidos. Ele teve uma série de patentes, ele é reconhecido hoje nos Estados Unidos ainda como uma figura talvez de maior importância que Tesla. Nós que somos mais subversivos e sabemos realmente quem foi o cara. E Nikola Tesla. E claro, como vocês sabem, Tesla wins. Afinal de contas, na batalha do AC/DC,
corrente alternada se torna a melhor escolha. Thomas Edison estava tão desesperado para comprovar o ponto dele que ele até eletrocutou um elefante numa feira. Acho que as feiras eram mais emocionantes naquela época, né? E, por incrível que pareça, hoje tem um carro chamado Tesla. Vocês sabem qual é, né? Carro elétrico. Engraçado, eu acho engraçado esse tópico porque, afinal de contas, Tesla foi mais conhecido por motores a C e, de repente, o carro é movido a baterias, corrente direta, certo? Beleza. Bom, qual a jogada de... Por que Tesla wins? Porque a jogada é corrente alternada a gente consegue converter, certo? Ou seja, eu estou aqui quoting myself, tá? A energia elétrica, que é proveniente da conversão de diferentes meios de obtenção, diferentes fontes, ela não é facilmente armazenada em massa. Especialmente se a questão é abastecer uma cidade num dado período de tempo. Ou seja, se você produz distante de onde você consome. A cada instante você tem que produzir a mesma energia que vai ser demandada, mais as perdas, tanto da produção quanto da transmissão. Ou seja, é algo que eu não consigo pegar com as mãos. É como se eu estivesse literalmente tentando captar água com uma peneira. E a jogada é a conversão, ou seja, eu gero em baixa tensão, eu elevo essa tensão, eu transmito e com isso eu consigo vencer o efeito Joule. Ou seja, os transformadores passam a ser o pulo do gato, tá? A gente tem a mandala sagrada aqui da lei de Ohm, permitindo que a gente converta grandezas livremente e com isso perceba que com a corrente alternada a gente pode abaixar e elevar a tensão através de dispositivos passivos chamados transformadores. E com isso a gente mitiga o efeito Joule, como eu falei agora há pouco, que tem a dissipação de energia proporcional à resistência. Ou seja, eu elevo a tensão, eu diminuo a resistência. Beleza? E com isso eu diminuo perdas energéticas. Daí a gente tem o layout do sistema elétrico de potência muito parecido com o que a gente viu pensado por Tesla lá no século XIX. A gente tem os sistemas de geração variados, a transmissão e a distribuição. A geração, ela mantém, em sua maioria, a mesma lógica do que era utilizado, do que foi concebido originalmente com os geradores de Faraday. Eu uso o movimento de uma bobina e aí eu capto a energia mecânica direto convertendo-a em eletromagnética. Isso geralmente se dá por energia mecânica diretamente ou por um ciclo termodinâmico, no qual eu aqueço um fluido, esse fluido gera um vapor ou se expande por se aquecer e move uma hélice, uma palheta, e assim eu tenho novamente movimento mecânico gerando energia elétrica. Ou seja, eu posso reduzir grande parte dos sistemas de geração de energia elétrica por movimento de uma hélice. Basicamente, então, eu estou fervendo uma chaleira. Eu estou mudando o carvão, mas eu estou fervendo uma chaleira. Certo? Vocês entendem muito bem esse princípio. Essas coisas estão estabelecidas há séculos dentro da física. A era do vapor foi uma grande revolução para a humanidade. Mas pensa só, do mesmo jeito que a gente movia as locomotivas, a gente ainda está hoje gerando energia elétrica. Não é por magia que esse ar-condicionado, mas isso é magia, paramos de conversar, está magicamente deixando um clima agradável aqui dentro, sendo que lá fora está um inferno na terra. Eu tenho lá em Balbina um lago artificial que está gerando cerca de 30% da energia daqui da região amazônica. Eu tenho diversas termoelétricas. Eu tenho o Operador Nacional do Sistema, que está a mesma energia elétrica, para pensar que doido, em cadeia, se moveu um elétron lá em Itaipu, foi transmitido esse movimento até chegar aqui, atravessando um Brasil de distância, pensa em 4.000 quilômetros em linha reta, que a gente sabe que as redes de transmissão são muito mais extensas que isso.
mas basicamente é movimento mecânico, movendo uma hélice e com isso gerando energia elétrica. Tá? Eu posso até ter outras fontes alternativas, como por exemplo, ter uma chaleira que é radioativa, que é basicamente esse o princípio de um reator nuclear. Eu estou fervendo água ainda, mas eu estou usando um super combustível para aquecer essa água através de fissão nuclear e estou gerando vapor. Esse vapor está movendo turbinas, estão tendo um movimento coletado pelo gerador e isso está sendo transmitido, essa energia elétrica está sendo transmitida para o resto do sistema. Ou seja, nesse caso aqui de uma usina, de um reator nuclear, ainda por cima eu estou produzindo barris de chumbo cheios de lixo tóxico, que eu não sei o que fazer com eles, a não ser esperar 200 anos até eles terminarem a sua meia-vida e deixarem de ser uma ameaça. Então, gente, basicamente o que era utilizado lá na era de vapor, na era do vapor, a revolução do vapor que marcou essa transição tecnológica do ser humano, é utilizado até hoje, quando eu esquento a água, esquento um fluido e com ele realizo o trabalho. Claro, eu posso ter pequenas alterações disso, como por exemplo, por que você está assim? Como por exemplo, gerar energia, como por exemplo, gerar energia utilizando as centrais hidrelétricas que se utilizam do fluxo de água para então se beneficiar de cotas topográficas geradas pelo homem ou não. Por exemplo, em Itaipu tinha ali uma diferença de altura, já era uma queda de água natural, e aqui em Balbina foi um lago, era uma área extensa, copos de água volumosos, foi gerado um lago artificial para então gerar uma cota topográfica. Aí eu tenho energia potencial, e essa energia potencial eu estou transformando em cinética e com isso colhendo essa energia. Ou seja, mesmo no ciclo termodinâmico tradicional, eu tenho perdas, afinal de contas a gente sabe que todo sistema vai ter perdas aí nessa conversão de energia. E também tenho nas centrais hidrelétricas, que sempre são medidas para a gente como uma energia limpa, um impacto ambiental importante. Então, tem um impacto mesmo assim. Ou seja, toda essa energia está sendo produzida longe, Balbina não está longe de Manaus, que é o maior centro produtor, Itaipu não, centro consumidor, desculpa, Itaipu não está bem longe, por exemplo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, que são grandes centros demandantes de energia, então isso tem que ser transmitido de alguma forma. Ou seja, eu preciso novamente evocar aí os transformadores para converter essa energia, certo? Eu gero ela. Nesse caso aqui a gente está sendo utilizado um gerador trifásico, tá? E eu transformo essa energia para, é um gerador bifásico, geralmente as turbinas são bifásicas, e eu jogo essa energia para um transformador trifásico que vai, com essa tensão mais elevada, transmitir por longas distâncias. Gente, ou seja, eu passo a transmitir energia. Se eu tenho correntes mais baixas, claro, eu tenho perdas menores. No caso da corrente alternada, por ser uma oscilação, eu tenho reatância. E essa reatância vai me causar algumas perdas importantes também. Porém, essas tensões mais elevadas podem ser vencidas com transformadores, elevadores e abaixadores de tensão. E aí eu tenho o cálculo de potência. As potências estão sendo cada vez mais demandadas dentro da nossa sociedade, porque eu tenho perfis de consumidor cada vez mais exigentes. Por exemplo, a matriz energética que a gente tinha dentro da cozinha.
Antes era mais voltada para carvão, depois mais voltada para outras fontes como lenha, gás, e hoje cada vez mais fontes elétricas. Panelas elétricas, micro-ondas, fornos elétricos, dentre outros. Ou seja, as demandas, inclusive fabris, estão crescendo cada vez mais. Eu preciso de cada vez mais potência e por isso eu preciso elevar cada vez mais a tensão para manter uma resistência mais baixa e uma corrente mais baixa. E com isso, a seção transversal do cabeamento menor, economizando material e, claro, diminuindo o efeito Joule. Somado a isso, nós temos o perfil de consumo do Brasil 96% interligado ao sistema nacional. Ou seja, eu tenho diversas fontes geradoras. Só em Manaus a gente pode citar Balbina e mais 3 ou 4 termoelétricas espalhadas na região, que dirá então no Brasil, que a gente tem desde Angra gerando energia nuclear até diversas centrais hidrelétricas e N termoelétricas consumindo diesel, que é a principal fonte que a gente utiliza aqui, e carvão, sim, mas ainda queimamos carvão para aquecer água. Ou seja, é necessário um sistema de gerenciamento para tudo isso. E claro, eu preciso de algum desgraçado fazendo a manutenção de todo esse sistema. Tá? Para quem nunca viu como isso funciona, isso aqui é um sistema realmente muito legal. Isso aí é o tipo de sonho que a mãe de vocês quer, sim, para vocês como emprego, porque deve ser 10% de salário e o resto de salubridade e perigosidade. Além do cara estar a uns 25 metros de altura, no mínimo, ele precisa embarcar no helicóptero, igualar o potencial dele com a rede elétrica, com a fiação, fazer o reparo que for necessário e depois retornar para o helicóptero também mantendo o potencial igual. Por que manter o potencial igual? Alguém? Alguém? Aham, senão o que iria acontecer? Aham. Mais baixo, 13,8 kV, então não é muito saudável. Legal ver esse tipo de vídeo. Dá uma emoção. Aí a gente chega, gente, na rede de distribuição. Ou seja, eu tenho tensão muito elevada e agora sendo distribuída para os consumidores finais com transformadores abaixadores de tensão. A gente tem uma rede no Brasil majoritariamente síncrona, ou seja, em teoria, se eu estou com a corrente alternada aqui, na amplitude máxima, no segundinho exato, aqui na minha tomada, ela vai estar nesse mesmo segundinho exato, lá no Rio Grande do Sul, em teoria. Tá? E isso é controlado pelo Operador Nacional do Sistema para, falando em termos leigos, não dar chabu. Os consumidores industriais recebem em média tensão e nós, consumidores finais, em baixa tensão. Isso tudo através de sistemas de distribuição e seus respectivos transformadores. Aqui que eu queria chegar num ponto importante. Por que a gente paga tanto por energia elétrica? Precificar a energia elétrica, ou seja, dizer quantos centavos que vai custar cada quilowatt, é uma conta complexa. A gente precisa levar em consideração não só a produção, como a transmissão e a qualidade da energia. Em teoria, se a energia está uma porcaria na minha casa, eu posso reclamar o tempo todo para a minha concessionária. Apesar de não ser sempre assim, não ser sempre concedido ao consumidor final o direito, a ANEEL admite isso. Mas eu quero ver você medir sua energia elétrica, assim como a gente consegue medir se a net está boa ou não. É uma coisa um pouco mais complexa, né? E alguns fatores que são importantes aqui, que eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque isso aqui é o tipo de problema que vocês são os caras para resolver no futuro. Tá? Os fatores de qualidade que influenciam se a nossa energia elétrica tanto pode chegar no consumidor final a um bom preço, e por isso ser interessante para as fábricas virem para o Brasil, quanto chegar aqui na faculdade e não queimar os nossos equipamentos caríssimos, chegar com uma qualidade suficiente,
são fatores que são gerados desde a fonte, desde o gerador, até a transmissão. Ou seja, alterações de frequência e amplitude, corte rápido ou muito lento de frequência e amplitude, harmônicos, que geralmente são causados por fontes chaveadas ou cargas eletrônicas, ou a diminuição de fator de potência. Dentro da indústria isso é um problema seríssimo, você corrigir o fator de potência. Quem lembra de teoria da eletricidade sabe que a gente tem ali uma potência importante dada por carga reativa e por carga indutiva. E o produto disso que vai me dar, o cosseno que vai me dar esse fator de potência. Ou seja, se eu tenho um fator de potência muito distante de 1, eu tenho uma carga muito indutiva, eu tenho uma energia de baixa qualidade. Eu estou aproveitando um pouco dessa energia. E enquanto indústria, eu vou pagar multa em cima disso. Além disso, também, eu posso, por exemplo, querer ligar todos os equipamentos da indústria ao mesmo tempo. Isso vai causar um pico de demanda. Eu não tenho um sistema elétrico que tem que fornecer toda a energia no tempo exato que foi solicitado. Então, de repente, agora, se eu tenho todos querendo às 6 da manhã ligar todos os seus equipamentos, eu tenho um pico de demanda. E isso vai causar uma energia mais cara, porque pode o sistema não aguentar esse excesso de demanda. Um pouco os dados sobre demanda dentro do Brasil. O Brasil possui 77 milhões de consumidores finais, ou seja, residências, e as redes de transmissão dentro do Brasil são suficientes para dar a volta 2,5 vezes ao redor do planeta. Ou seja, são linhas de transmissão muito extensas. Nós temos cargas muito indutivas, por causa, por exemplo, de motores, ar-condicionado, até cargas como eletrodomésticos, mas as nossas cargas estão se tornando cada vez mais de eletrônicos, certo? Pensa um pouquinho, o tipo de equipamento que você tem em casa. Para pensar. Agora, reflete um pouco. Eu tinha, por exemplo, eletrodomésticos, mas agora eu tenho basicamente o ar-condicionado, eu tenho o computador, eu tenho televisão, eu tenho o meu celular, eu tenho diversas cargas que são de natureza eletrônica. Uma coisa interessante dos eletrônicos é o quê? Isso aqui é corrente alternada? Isso aqui carrega em corrente alternada? Ou seja, o que é aquele pilotinho que eu tenho que espetar na tomada para poder conectar meu cabo USB? Transformador. Se eu estou transformando energia, eu não estou perdendo. Se eu tenho cada vez mais cargas eletrônicas dentro de casa, eu tenho cada vez mais transformadores, porque eu ligo na tomada todos eles. Eu não estou transformando um monte de energia alternada em corrente direta para poder utilizar. E convenhamos, em casa é o que a gente mais utiliza. Iluminação, não essas aqui. Essas aqui ainda tem um reator, a iluminação de corrente alternada. Mas e aquelas lâmpadas de LED? LED não é corrente direta também? Então olha como o perfil de consumo de energia elétrica está mudando, mas o jeito que a gente entrega na tomada continua igual. E a gente está cada vez mais colocando um monte de transformadores dentro de casa que aquecem, e depois a gente tem um monte de Samsung explodindo. Por quê? Porque a gente está convertendo energia. Mentira, no caso da Samsung é um problema particular com material utilizado. Nada contra o Samsung, mas é um caso, todo mundo reconheceu. Mas tá, os carros Tesla estão explodindo. Por quê? Carros elétricos, gente, quem quer pagar, aqui tem carro. Quem aqui usa automóveis movidos a petróleo? Todo mundo. Duvido que algum de vocês tenha muito bicicleta pra cá. Então é um problema que todo mundo tem, gente. Pagar R$5 num litro de gasolina, pagar R$4 no litro de diesel, indiretamente todo que nós estamos pagando. E aí vem a solução mágica dos carros elétricos. As baterias deles são alimentadas por corrente direta. Tem ali também o transformador.
Vocês estão vendo que aqui tem o início do problema? Ou, na verdade, é um problema que já está aí há muito tempo, mas a gente não está percebendo quanto de energia que a gente está jogando fora só com convertendo. Tá, deixa esse pensamento aí. Aí vem a história do Smart Home. Agora tudo é Smart. Eu tenho um Smart Car, um Smart Home, um Smart TV, tudo é Smart. A ideia das casas serem Smart é que eu posso agora escolher se eu vou usar energia elétrica que está vindo da rede ou energia elétrica que está vindo de painéis solares, de fontes alternativas de energia quaisquer. Eu tenho o igarapé no fundo da minha casa, eu vou utilizar uma pequena central hidrelétrica, que é o nome bonito, porque a gente já conhecia antes como moinho d'água, para gerar minha energia. Ou seja, eu tenho sonhos de não pagar caro, quanto a gente paga, por energia elétrica, utilizando energias da natureza ou em outras fontes. Se eu quiser queimar meus móveis, eu tiver essa alternativa, se eu tiver um Smart Home, eu posso. Mas vocês sabiam que na lei brasileira eu não posso ligar nada que vá abastecer a minha residência se minha residência estiver no território brasileiro? Deixa eu reformular para vocês. No Brasil, eu só posso ter a energia elétrica provida para minha residência se for provida pela concessionária. Isso está onde? Na nossa Constituição. Ou seja, tem algumas coisinhas para a gente mudar até a gente realmente conseguir pensar numa casa totalmente desconectada de tudo. Na Constituição? Sim. Apenas as concessionárias podem prover energia elétrica para... as concessionárias podem prover serviços básicos. Entre os serviços básicos está o de energia elétrica. Ou seja, mesmo se eu quiser desconectar a minha residência do sistema da concessionária, eu tenho que ter uma autorização da concessionária para isso. Por exemplo, se vocês quisessem ficar totalmente independentes com a sua residência, utilizando só energias renováveis, vocês precisam pedir autorização também. Tá? É por isso que algumas alterações prometidas, muitas vezes, em vias públicas, eu não vou entrar nesse tópico, só seriam possíveis realmente se a gente reformulasse essa Constituição. Porque nós somos construídos dessa forma. Nos Estados Unidos, quanto mais autônomo você for, melhor. Você é respaldado pela Constituição dessa forma também. Uma das formas que isso acontece também é na prestação de serviços básicos. Aí entra as fontes alternativas de energia. Ou seja, eu ainda estou fervendo a chaleira, mas agora eu mudei qual é o carvão que eu estou utilizando. Eu tenho hidrelétricas desde sempre. É apenas a evolução dos moinhos d'água. Eu tenho, por exemplo, energia eólica, ou maré motriz, ou onda motriz, que são apenas o aproveitamento dessas fontes de energia motora da natureza para mover os meus respectivos dispositivos. Eu ainda estou produzindo energia da mesma forma. A única forma, e por exemplo, geotérmica e biomassa também, porque a geotérmica apenas utiliza geysers, ou a temperatura, a diferença de temperatura da Terra, para aquecer uma massa d'água, e a biomassa também. Eu estou utilizando apenas um combustível não petrolífico para aquecer a água. Ou seja, de todo esse conjunto aqui, o único que realmente usa outro evento, outro fenômeno, senão a conversão mecânica direta de energia elétrica, é a energia solar. Ou seja, aqui também tem muita coisa para vocês estudarem. Tá, e se a gente esquecer o carvão e começar o sci-fi? Vou pensar, por exemplo, numa célula de hidrogênio. Ou vou pensar em fissão nuclear. Vou pensar em energias diferentes. Eu tenho ainda esse mesmo problema, a eficiência. Então isso vale tanto para as células voltaicas quanto para as células de hidrogênio. Eu gasto mais energia para produzir uma célula de hidrogênio ou uma célula fotovoltaica do que aquela unidade, aquela tecnologia vai produzir de energia ao longo de toda a sua vida útil. Na célula de hidrogênio é fácil entender isso. Por quê? Porque eu estou consumindo um gás.
Dá para entender que dá mais trabalho eu gerar esse gás do que ele vai gerar de energia por eletrólise depois. Mas para a célula fotovoltaica isso ainda é um problema. Ela tem um rendimento tão baixo que no longo prazo é mais caro eu pagar, deixa eu reformular, que no fim das contas você paga mais, você consome mais energia produzindo aquela célula fotovoltaica, mesmo que em larga escala, do que ela vai gerar na sua casa. Então, na prática, sendo bem reducionista, o que está acontecendo é que a energia na China é tão barata que lá vale a pena produzir a célula fotovoltaica, enviar dentro de containers, consumindo também diesel ou outra fonte de energia, dentro de navios, para o Brasil, instalar isso na residência e aí ter 3 a 5 anos de uso e eu vou ter um pequeno ganho com isso, que é como algumas empresas estão fazendo aqui no Brasil, nas Américas como um todo, mostrando para as pessoas que a energia por célula fotovoltaica é mais barata. Mais barata em termos, porque consumiu mais energia lá na China do que ela está gerando aqui. A diferença que está acontecendo aí é só um delta de energia, de valor por quilowatt-hora, que é muito mais barato na China do que aqui. Tá vendo como isso é absurdo? Na verdade, eu só estou trazendo para o Brasil uma pilha, que vai me gerar um pouco de energia, que depois de 3 ou 5 anos eu vou jogar fora, e vai continuar sendo um problema. Como é que eu vou reciclar aquela célula fotovoltaica depois? Por quê? Porque ela ainda é muito pouco eficiente, os processos de obtenção industriais dela são também pouco eficientes e muito custosos. Aí entra realmente a parte de sci-fi, fissão e fusão nuclear. Olha o volume de energia que se produz com isso. Que outra forma que eu poderia captar essa energia, se não fervendo água? Eu não tenho a mínima ideia. Eu sou engenheiro, sou acostumado a ferver água. Vocês que são físicos, olha o tipo de pergunta que vocês podem se fazer. E claro, o que é realmente renovável? Célula fotovoltaica eu estou consumindo um material e, como eu falei, é como se fosse apenas uma pilha que eu estou trazendo da China para cá. Estou sendo bem reducionista aqui, tá, gente? Mas eu estou falando só em termos energéticos e de valor de quilowatt-hora. Fissão e fusão nuclear. Se eu fosse só trabalhar com fissão nuclear, como eu trabalho hoje, com plutônio, urânio e outros materiais enriquecidos, olha o passivo ambiental que eu estou gerando. Então, queimar biomassa. Cara, biodiesel. Ou seja, o que é realmente renovável? O que realmente eu... Não existe modo perpétuo. Certo? A gente sempre vai ter um consumo. A gente sempre vai ter um delta de energia. A gente está convertendo energia aqui. Então não tem como gerar energia magicamente. Toda vez que a gente liga uma lâmpada, a gente liga um ar-condicionado, é entropia, cara. Está sendo gerado calor, está sendo perdida energia. Ok? Então não tem algo que seja 100% renovável. Mas eu posso parar para pensar o que vai diminuir o impacto no ambiente, na terra, o que vai tornar mais simples da gente gerar essa energia no futuro. E claro, captar o calor humano seria um sonho, né? Se a gente pudesse simplesmente pensar em termos de um hamster girando uma rodinha, eu seria uma pilha humana. Muita energia acumulada aqui. Essas energias renováveis, então, gente, nos puxam com um outro tópico. Como que eu posso coordenar tudo isso? Se de repente eu tenho centrais hidrelétricas, eu tenho fontes fotovoltaicas, eu tenho energia eólica, como é que eu vou juntar tudo isso aqui e coordenar para que chegue, lembre-se, corrente alternada. Se a corrente alternada ela tem uma frequência, se ela tem uma frequência e ela tem que estar sincronizada, eu tenho uma questão de timing perfeito, 1/60, que é a frequência que eu uso no Brasil, ou 1/50 que se usa na Europa, que todos eles têm que estar contribuindo para as residências sincronamente, ou seja, sincronizados. Aí a gente puxa aquela história de deixar
as coisas mais espertas. Smart, smart, smart de novo. Por que é Smart Grid o nome? Porque eu deixo a rede toda mais inteligente. Ou seja, eu automatizo parte das redes e deixo ela mais responsiva. Por que eu quero dizer responsiva? Porque qualquer falha no sistema elétrico é catastrófica. Se aquela imagem clássica do apagão, se uma região da cidade cai energia por uma falha catastrófica, pensa aquela imagem aérea, realmente ali do drone. Várias regiões da cidade também vão ficando no escuro. Por quê? Porque uma falha num sistema elétrico de potência escala muito rápido. Ou seja, ela precisa ser responsiva. Falhas acidentais ou não, eu estou falando aqui realmente de um ataque terrorista, um ataque incidental, tem que ser automaticamente corrigidas. Ela pode ser apenas um sistema de medição, ou seja, ser uma rede passiva, ou intervir de forma inteligente, manobrando cargas, ou de outras formas aqui, como por exemplo, chavear fontes geradoras, acionamento, por exemplo, de reatores. A gente tem sistemas bem complexos na Europa que notam uma tendência de demanda por energia maior e acionam novos reatores. Isso acontece, por exemplo, na oscilação do preço global do aço. A maior parte do aço é produzido na China. Mesmo que seja um commodity, o aço que é produzido lá é por metalúrgicas, por isso ele demanda muita energia elétrica, por isso no inverno ele fica mais caro. Por quê? Porque as pessoas estão usando mais aquecimento. Então eu tenho um aumento no perfil de consumo de energia, por isso que é um commodity, o ferro, o aço, passa a ser mais caro. E assim a China é obrigada a reativar termoelétricas de carvão, que para eles já eram para ter sido desativadas por uma série de tratados ambientais, e mesmo assim acabam sendo reativadas. Ou, por exemplo, acionamento de proteções ativas, como a segurança no caso de surtos ou falhas, como eu estava falando agora. Em vez da cidade toda apagar, o sistema ser capaz de entender que está acontecendo um problema e isolá-lo. Ou no caso de condutores interrompidos, como por exemplo, caiu uma árvore em uma rede de transmissão e aquela seção foi interrompida. E o balanceamento de cargas. Se você tem um cluster, por exemplo, o que é o horário de verão, por que ainda é ativo? Porque você aproveita mais horas de sol e com isso diminui o consumo de energia elétrica. Como todo operador nacional de sistema está interligado, em teoria, nesse período do horário de verão, a nossa energia deveria ser mais barata. Não é, mas em teoria era para ser. Ou seja, não é só colocar um medidor eletrônico e pronto. Você realmente precisa de mais para deixar essa tomada inteligente. O que então é Smart Grid? Que é o último tópico que eu queria trazer para vocês. Ela é uma série de interligações de sistemas, não apenas medição, que vão permitir que as cidades sejam mais inteligentes. Que eu tenha novas formas de geração de energia, como por exemplo, plantas nucleares ou plantas termoelétricas, plantas solares ou plantas eólicas, casas com a própria energia elétrica sendo gerada, tudo isso interligado a fábricas, grandes prédios e, claro, centralizado o controle para tudo isso. Mas o que mais pode mudar? Como eu falei para vocês, o consumo do consumidor final, nós, pessoas físicas, não fábricas, está sendo cada vez mais de carga eletrônica. Então, não sei se vocês conseguem enxergar aquela tomada ali, mas a ideia é que antes eu apenas espetava uma tomada e agora eu posso ter uma série de serviços no mesmo dispositivo. Antes ele só estava entregando energia elétrica e agora eu posso ter N outros serviços providos por ali. Então, por exemplo, se as células fotovoltaicas, só puxando esse assunto rapidinho, é uma das únicas formas que vai gerar corrente direta. De todos os sistemas, eu estou gerando em corrente alternada, porque eu estou usando geradores tradicionais. A célula fotovoltaica eu posso gerar direto, em corrente direta, e depois
fazer um alternador para transformar em energia alternada, corrente alternada. Ou seja, se eu pudesse da célula fotovoltaica abastecer baterias, e essa ser a bateria, por exemplo, do meu carro ou a bateria da minha casa, e todos os meus eletrônicos consumirem dali automaticamente, eu não estou eliminando aquele monte de transformadores que eu conversei com você antes, ou seja, eu não estou eliminando um monte de transformações de energia que só estão consumindo energia, não estão efetivamente sendo utilizadas. Então, Tesla wins. Mas Tesla wins. Mas será que wins mesmo? Por enquanto. E aí eu também queria lançar outra coisa aqui pra vocês. Gente, pensem se vocês pudessem ter internet em qualquer lugar onde vocês pudessem ligar a tomada. É uma coisa tão simples, mas para pensar. Isso está interligado. Por que eu vou precisar de fibra óptica para interligar se eu tenho tomadas ligadas em todo o local? Então, assim, há um tempo atrás surgiu a Powerline Communication como uma alternativa de entregar internet não banda larga, mais uma banda curta, digamos assim, em todas as residências. Se eu apenas tivesse um demodulador que está carregando a informação da internet, a telecomunicação, através a onda carreadora é a corrente alternada de 60 Hz. Ou seja, em teoria é possível. Só que a gente tem uma energia elétrica de tão baixa qualidade que se tornou inviável. Mas, de qualquer forma, nós temos toda uma rede elétrica aí que poderia ser utilizada também para transmitir informação. Tá, e concluindo, o que eu fiz como cientista tem a ver com isso? Eu quis trazer aqui um link da revista eletrônica Physics World, que trata de um problema complexo que demanda um modelo matemático acurado para resolver um paradoxo que diz basicamente o seguinte: em teoria, se eu tiver mais caminhos, eu tenho menos trânsito. Mas esse paradoxo chegou à conclusão de que se eu tiver mais caminhos, eu tenho mais congestionamento. Ou seja, eu preciso de problemas de soluções matemáticas cada vez mais complexas para resolver quais linhas de energia que valem a pena ser instaladas e chegar num termo ótimo para isso. Os problemas, então, de geração de energia renovável demandam mais linhas de energia e, por isso, iriam causar mais congestionamento. Ou seja, problemas que os cientistas têm que resolver. Por quê? Tirando o chapéu aqui e voltando para o meu quadrado, porque os engenheiros estão muito acostumados a repetir as soluções. Quem pensa fora da caixa são os cientistas. Tá? E vocês são cientistas. Tá, e algumas considerações. Os sistemas elétricos em si, eles mudaram um pouco desde o Tesla. Então, qual será a melhor opção? Encontrar novos jeitos de fazer as mesmas velhas coisas ou encontrar novas coisas a fazer? Aumentar a eficiência dos sistemas atuais, por exemplo, ou tornar os sistemas mais inteligentes e responsivos, isso ainda dentro da caixinha de melhorar a eficiência, ou fazer novos jeitos, tanto para gerar quanto para consumir energia, gerar através de fontes alternativas de energia, ou consumir energia, deixar de usar tantos transformadores. Olha o tanto de energia que a gente já estaria deixando de gastar desse jeito. Novas fontes, novos materiais e tecnologias. Por exemplo, utilizar novas tecnologias para células fotovoltaicas. Se elas são tão pouco eficientes, será que eu não posso usar novos materiais ali e, com isso, gerar melhor energia? Melhorar a eficiência desses sistemas? E, por fim, outra alternativa é jogar tudo fora e fazer de novo. Às vezes é uma boa alternativa. Gente, a minha ideia era só trazer algumas provocações aí para vocês. Qualquer coisa, estou aí no LabMate. Perguntas?